Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Finanças, episódio 04. Hoje aqui, excepcionalmente, uma sexta-feira, 5 horas da tarde, né, Bruno? Mas o nosso convidado de hoje aqui mora em São Paulo, aliás, mora em São Paulo, em Fortaleza. Durante a semana fica em São Paulo e vem no final de semana para Fortaleza. Então a gente adequou aqui a agenda também para recebê-lo. E apesar da pouca idade, os cabelos brancos já, né? Também já muito cabelo branco, tem mais do que eu. Tem muita história aqui para contar aqui sobre finanças, sobre IPO. Então espero que a gente contribua um pouco. O chat está aberto, se inscrevam. Os velhos recados de sempre, se inscrevam, certo? Dê o like já do nosso convidado. Quem não dá like acaba tendo insônia à noite. Então, por favor, dê o like para vocês não terem insônia à noite. E sigam também no Instagram e no Spotify. O episódio vai estar disponível no Spotify segunda-feira, né? Pode ser que no final de semana, mas segunda-feira, certeza, está disponível no Spotify. E o Instagram para vocês irem acompanhando a divulgação das agendas. Então, sigam lá o Dei Valor Finanças e o Dei Valor Podcast, que é divulgado em ambos, né? A agenda dos nossos convidados. Semana que vem nós vamos estar recebendo a Renata, que é executiva do Dr. Beto, lá da ABS Corporações, e também presidente do IBEF Ceará, tá? Então a gente vai estar divulgando aí, já vai ser divulgado hoje aí no Instagram. E já passando aqui também, já para agradecer aqui, lembrando que o Dei Valor Finanças é uma realização aqui do Dei Valor com a Aquavera Investimentos do BTG Pactual, né? Nossa parceira aqui, a Ju, vou já passar aqui para a Ju, com apoio da Inove Comunicação e da EMAIS Assessoria em Eventos, e agradecer aqui o time aqui que faz o Dei Valor Finanças, aqui o Valclides, a Tício, o Juan, o Yuri, o Leonardo e o nosso amigo cameraman, né? Olha aí, Daniel. E já passar aqui para a Ju, dar as boas-vindas, Ju, seja bem-vinda mais uma vez, Ju. Obrigada, Bruno. Em plena sexta-feira, isso não é hora, né? Isso é hora de já estar no barzinho, tomando uma, estar com a gente vai família, sair daqui né? pro Giz, né? Então, agradeço aí a disponibilidade, mas acho importante, né? Principalmente um tema que a gente vai focar hoje, que é de muita curiosidade aí das pessoas que assistem o Dei Valor Finanças e de nossos clientes, e é o objetivo da gente, né? De levar esse conhecimento, não tão técnico, né? Mas informações mais de mercado a respeito dos temas de finanças. Então, mais uma vez, obrigada aí pela presença. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E muito obrigado aí por você ter atendido aí esse pedido aí, ter arrumado uma brecha aí na sua agenda aí para conciliar com a família, né? E aqui, então, espero aí a gente bater um papo aí bacana, conhecer um pouco mais e começar aqui com a sua apresentação, sua formação, falar um pouco aí para o pessoal conhecer um pouco a sua formação e aí a gente entra aí na sua vida profissional aí, que é uma vida já muito rica profissionalmente. Maravilha. Eu sou formado aqui em administração. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de vocês, né? Acho que é um prazer estar aqui. Sexta-feira à tarde também é dia de discutir, de compartilhar conhecimentos, né? Sim. Obviamente fica gravado aí para acesso de todo mundo posteriormente. Bom, eu sou formado em administração aqui pela Universidade Federal do Ceará. Desde da minha formação inicial, eu já fui enveredando pela área de finanças, né? Então, eu saí da administração, da graduação, já fiz um MBA em finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois fiz o mestrado e o doutorado em finanças pela Universidade de São Paulo, lá na FEA da USP, né? Comecei minha carreira ainda como estagiário lá na M. Dias Branco, tá? Que é a empresa local aqui que todos conhecem, né? À época, a M. Dias Branco tinha acabado de fazer a abertura de capital, né? Foi lá nos idos, vou nem falar os anos, né? Para não se entregar. Mas eu vou te entregar, 2006. Mano. Isso, por aí. E aí o Geraldo Luciano, né? Que é muito amigo meu e atualmente, né? E na época apostou muito em mim, né? Chamou lá para trabalhar, ele, o Álvaro de Paula, que trabalhava lá também. E aí fui já em contato com o mercado de capitais desde a época de estagiário, né? Aí fui para trainee, programa de trainee, analista, etc. E aí, em seguida, eu pedi demissão aqui, porque tinha passado lá no mestrado, né? Então, coloquei a
mochilinha nas costas aqui e fui para São Paulo, morar em República lá para poder fazer o mestrado lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu comecei a dar aula na Fundação Instituto de Administração, que é formada lá pelo pessoal lá da USP, tá? E fiz alguns projetos de consultoria junto com os professores lá da USP. Quando eu estava terminando o doutorado, o Geraldo Luciano me chamou para assumir a área de relações com investidores, né? Na época o Álvaro estava de saída da companhia e ele me chamou para assumir a área, né? Para poder tocar, já sediado em São Paulo, a área para a gente poder tocar essa parte de relacionamento com os acionistas minoritários da companhia, né? Desde aquela época. E aí fiquei mais 3 anos trabalhando dessa forma e depois em abril de 2016 eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo aqui no Grupo Apvida para CFO, né? Então no caso já assumi a diretoria, toda a diretoria financeira que futuramente abordou também a área de relações com investidores, com o objetivo de preparar a empresa para fazer captação de recursos e financiar o crescimento da companhia. E aí eu fiquei lá por 5 anos, né? Complementei meu ciclo lá e mais recentemente, né, 1 ano e meio atrás, eu fui chamado para um projeto novo, né, da Q Saúde, que é lá em São Paulo, né? Por isso essa ponte aérea Fortaleza-São Paulo aí, que era um projeto de colocar uma empresa praticamente do zero, uma health tech, um novo modelo de negócio, posteriormente a gente pode falar sobre isso, para tentar de alguma forma influenciar, né, modificar muito dos aspectos que nós temos inerentes ao setor de saúde suplementar. E atualmente estou tocando essa operação lá em São Paulo, junto com outros colegas lá, diretores, atuando ainda só na região metropolitana, São Paulo capital e região metropolitana, mas obviamente pretendendo expandir no futuro. Só aí já é 30 milhões de pessoas, né? Para quase isso aí, né? Com o plano de saúde, 18, mas na cidade como um todo são 30 milhões. Já é muita gente, é muita gente. Ju, suas perguntas, Ju, comece aí. Eu vou começar baseado no que ele mais conhece, as dissertações, os trabalhos que o Bruno fez, né, tanto na parte acadêmica, como também por onde você começou o trabalho, via IM Dias Branco, então acabou sendo sua escola, né, inicial. Mas vamos aqui para o público da gente que tem curiosidade em saber, né, o que é essa siglazinha em inglês, americana, né? Initial Public Offering. O que é que significa? O que é hoje um IPO? Lembrando só uma coisa, Bruno, que às vezes o pessoal que está assistindo não é só o pessoal do mercado, né? Às vezes é o pessoal que está curioso para entender. Perfeito. Bom, Initial Public Offering, o IPO, né? Na tradução livre aqui, é a oferta inicial de ações. É quando a empresa vai, pela primeira vez, né, fazer uma oferta de ações no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, com o objetivo de captar recursos, seja por parte de venda dos acionistas da empresa para vender, para trazer novos sócios, ou com o objetivo de colocar capital dentro da empresa para que possa geralmente financiar o crescimento da companhia. Tá? Então essa oferta inicial, né, o IPO, é quando a empresa, antes de capital fechado, que a gente chama, ela dá o passo de acessar a Bolsa de Valores, que é um passo assim, bem relevante, né, bem estratégico, digamos assim, no ciclo de vida, de maturidade de uma companhia. E é um processo, né, assim, até para as pessoas saberem que não é um processo rápido, né, é um processo que inclui um banco administrador, inclui vários processos para se colocar um IPO hoje no mercado, né? Então você chegou a participar e a implantar esse processo aí dentro do Apvida, né? Então, assim, o que é que você tem a falar desse processo? É um processo, assim, bem complexo, tá? E ela é bem intenso, tá? Porque o mercado de capitais, né, a Bolsa de Valores, ela vive de momentos, né, que a gente chama de janelas de oportunidades. Sim. Então, ora o mercado está um pouco mais fechado, que a gente chama, que é o que está acontecendo agora, né, por causa do ambiente macroeconômico, etc. Ora o mercado está mais receptivo a essas ofertas de ações, essas novas empresas acessando o mercado. Então, uma vez tomada a decisão, você já tem que estar preparado, do ponto de vista societário, estrutural dentro da companhia, para quando tiver a oportunidade de chegar lá e acessar o mercado de capitais. Agora, para estar preparado, o trabalho ele é bem intenso, né? Você tem que seguir regras que uma empresa normal, pequena, etc., não segue, né? São regras de auditoria de números por 3 anos,
regras do ponto de vista societário, regras de grupo econômico, que você não pode misturar as empresas, várias empresas dentro do mesmo grupo, você tem que deixar tudo separadinho para poder escolher qual a empresa que vai fazer a abertura de capital. Enfim, e tem uma preparação, né, que parte das pessoas que estão lá dentro da empresa para seguir toda a regulação e todos os documentos que são exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários, né, que é o órgão regulador do mercado de capitais, que, poxa, eu posso dar aqui números aqui. Os documentos que a gente preparou lá na Apivida, um tinha 800 páginas, o outro tinha 400 e tantas páginas, de tanta informação e de tantos documentos que nós precisamos trabalhar. Então, isso envolve as diversas áreas da companhia. Não sei quantas noites a gente virou lá, eu com a minha equipe de controladoria, contabilidade, etc. Não sei quantas noites a gente virou e fez um processo até rápido, né, que foi de 4 meses para poder fazer a abertura de capital em si. Né? Então, esse é um processo que realmente não são todas as empresas que estão preparadas. Né? É tanto que você vê no mercado tem, sei lá, 400, 500 empresas no Brasil. No universo de milhões e milhões de empresas, você tem 400 ou 500 empresas que são listadas na Bolsa. Né? Então, de fato, a gente teve um momento aqui entre o final de 2017 e início de 2018 que foi bastante intenso lá na Apivida para poder preparar a empresa para acessar o mercado. E aí fazer a captação de recursos para depois financiar o crescimento da companhia. Começou a visitar os fundos de investimentos, começou a apresentar a empresa. Qual foi o ano que tu começou a fazer isso? Já em 2018? Em 2017 a gente estava conversando com alguns fundos de private equity. Né? Para quem não sabe, o fundo de private equity é aquele que entra num determinado estágio da empresa, né? Ele investe na empresa e depois ele vende, depois de alguns anos, geralmente ele vende aquela participação deles e muitas vezes eles vendem no próprio IPO. Né? Aí vendem para diversos acionistas. Por isso são fundos muito de longo prazo, né? São investimentos de longo prazo, porque ele vai justamente investir em empresas que estão esperando se maturar, que estão crescendo para depois ele ter esse retorno. Geralmente eles ficam de 3 a 7 anos, né? Numa empresa. Claro que tem alguns casos que é mais, outros casos que é menos, mas geralmente de 3 a 7 anos. E com posições minoritárias, né? Ou seja, eles compram uma parcela da empresa, mas uma parcela menor do que 50%, porque o atual acionista principal segue tocando a companhia, o controle e tal, tocando a companhia para fazer a companhia crescer e depois eles poderem vender lá na frente. Então a gente estava conversando com esses fundos de private equity, avançamos algumas conversas, mas o Conselho de Administração da Apivida, reunido em dezembro de 2017, acabou optando por fazer direto o processo de fazer a IPO. Em vez da gente colocar um fundo de investimento de private equity para dentro, passar mais 2, 3, 5 anos lá e depois fazer um IPO, o Conselho acabou decidindo por ir direto para um IPO. Isso foi em dezembro de 2017. E aí a gente culminou com a oferta no dia 25 de abril de 2018. Então até que foi um processo rápido, né? E vocês realmente pegaram um momento que para o Brasil foi a maior quantidade de IPOs na época, né? E 2021 agora a gente teve a maior quantidade em termos de volume. Então é como você disse, são momentos cíclicos. Por que agora não está tão atrativo, né? E até algumas empresas que estavam para se fazer IPO ano passado, ou agora em 2022, deram um passo para trás, porque a gente está com uma Selic aí bastante elevada, né? Então não chega a ser uma atratividade para o público e está entrando nessas ofertas públicas mediante correr um risco, né, para estar ganhando o que está ganhando quase a mesma coisa na renda fixa. Então, por isso a explicação de nesse momento a gente não está aí com tantos IPOs, com tantas ofertas públicas no mercado agora. Eu costumo dizer para meus alunos que assim como a venda de banana na feira, a venda de ações no mercado, ela tem que casar oferta e demanda. Sim. Certo? Quando você vê pelo lado da oferta, que é a empresa ofertando as suas ações para captar o dinheiro, as empresas estão fazendo menos investimento agora. Por quê? Porque a inflação está muito alta, está corroendo o poder de compra do consumidor, consequentemente você tem a necessidade menor de fazer investimentos, porque existe uma insegurança muito grande do que vai ser do ponto de vista econômico daqui para frente. E nós não estamos falando só de Brasil, isso é mundo, né? E no lado da demanda, por parte dos investidores, é exatamente o que você mencionou. Poxa, o investidor, ele olha, eu vou investir numa renda fixa, que aqui no Brasil está nos dando mais de 13% ao ano, com um risco menor. Ou eu vou
imputar muito risco para investir em ações, em IPOs, né, que o risco é ainda maior, porque você não conhece ainda a empresa, não tem um track record, etc. Então, o cara olha lá e diz assim, quando eu vou balancear meu risco-retorno do investimento, eu diz, rapaz, é melhor eu ficar aqui mais migrando para renda fixa, para poder, nesse momento, rentabilizar mais meu capital e ter um balanceamento de risco e retorno daquela carteira. O que era diferente de 2 anos atrás, que a taxa Selic estava 2 e pouco, 3%, né? Aí a ótica era exatamente o contrário. Rapaz, olha, é muito pequeno minha rentabilidade na renda fixa, então eu vou ter que diversificar, preciso correr o risco para poder ganhar mais. E aí você tinha uma demanda por ações, inclusive de IPOs, etc., que era muito relevante. E uma das coisas que os investidores também, assim, não pensam tanto antes de entrar numa oferta ou mesmo de adquirir ações de uma empresa, é que ele está se tornando sócio daquela empresa, né? Você adquirir hoje uma cota de uma empresa, você está comprando uma fração de um percentual daquela empresa, então você está se tornando sócio. De qualquer forma, você precisa conhecer a empresa, apostar na empresa, né? Porque vai ser o desenvolvimento dessa empresa que vai dar ali para ele o ganho da cota dele, ou os dividendos que ele vai ganhar no ano, no semestre, né? Então, muitos investidores também, às vezes, só querem, não, vou aqui comprar e ganhar, né? Não, ele tem que ver que está se tornando sócio de uma empresa também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na época eu sei que tu entrou já depois do IPO, ali do processo de IPO do Dias Branco, mas o Dias Branco também não teve fundo de private não, né? Foi direto também, né? Foram 2 características diferentes do que é normal no mercado. Primeiro que eles foram direto também, tá? Normalmente tem muitas e muitas empresas que vão com fundo primeiro e depois fazem o IPO. O Ari aqui fez isso. Exato, lá do SAS, né, da Arco Educação. E segundo, a M. Dias Branco ela foi uma oferta 100% secundária. O que é uma oferta 100% secundária? É quando o acionista vende a ação e embolsa aquele dinheiro. Não existe captação para o caixa da companhia. Foi só uma venda do acionista. Mas por que seu Ives fez isso na época? Porque a empresa já tinha um caixa muito relevante. Muito alto. Né? Muito alto. Então, esse caixa já era suficiente para poder financiar o plano de negócio, né? As expansões, as aquisições, etc., da companhia. Então, a M. Dias Branco tinha uma característica que não é tão comum no mercado. É muito comum no mercado você ter uma oferta que é 100% primária, sim, ou seja, 100% do dinheiro vai para o caixa da empresa, ou uma oferta mista, um percentual menor de secundária que vai para o acionista e um percentual maior de primária que vai para o caixa da companhia para financiar a atividade. E assim, a gente vê que agora mais empresas, né, nos últimos anos, têm acessado esse mercado de capitais. Né? Então, o que antes, né, se tinha muito financiamento, ou através de private equity, ou até mesmo através de bancos de fomento, de bancos de desenvolvimento, agora as empresas elas estão indo mais para o mercado de capitais, não só o IPO, mas emissão de debêntures, né, de CRI, de CRA. Quais as vantagens, Bruno, que você vê em as empresas estarem acessando, né, pegando crédito, no caso, para suas empresas, através do mercado de capitais, e aqui não era antes, né, pegava através de bancos de fomento, ou através de outras formas? Olha, vejo várias vantagens. Eu vou elencar algumas aqui, não vou exaurir todas, mas vou elencar aqui algumas vantagens, tá? É claro que na época que o BNDES tinha crédito a juros subsidiados, né, você tinha uma alternativa econômica interessante para a companhia, porque afinal o juro era subsidiado. Tá? Quando o BNDES parou com essa política, né, de subsídio, ou seja, ele ficou um pouco mais equivalente às taxas, né, salvo algumas linhas muito específicas, mas ficou mais equivalente às taxas ao mercado bancário privado, tá? O mercado de capitais ele começou a se tornar uma alternativa por ser mais barato. Tá? Sim. Ele é mais barato por causa que o custo da captação ela é mais barato, o processo em si da captação é mais barato. E como você não tem um banco que está colocando aquele crédito no balanço dele, tomando um risco e colocando um spread gigantesco lá, né, você tende a ter um acesso a um capital mais barato. Tá? Quando a gente fala de IPO, né, de fazer a emissão de ações, etc., primeiro, a empresa ela precisa, como a gente falou aqui há pouco, se preparar para esse processo, né, do ponto de vista de regulação, do ponto de vista societário, etc. E uma vez que ela está seguindo todas essas regras do mercado, ela fez o IPO, acessou o mercado. A partir daí, ela vai ter todo o mercado de capitais
para poder analisar instrumentos de financiamento que ela pode ter. Ela pode fazer uma nova oferta de ações, pode fazer uma oferta de debêntures, né, que é título de dívida, CRI, CRA, não sei o que, dependendo da atividade. Então, você começa a ter um leque de instrumentos do mercado de capitais que favorecem duas coisas. Primeiro, alternativas de financiamento para a companhia e, segundo, com custos menores. Né? A tendência é que seja com custos menores. Tá? Então, uma das grandes vantagens lá, uma vez fez o IPO, você está com acesso ao mercado de capitais, estando com acesso ao mercado de capitais, você tem uma pulverização de alternativas de financiamento. Segundo, imagem da companhia. Tá? Do ponto de vista da imagem da companhia, como são poucas empresas que fazem o IPO, você tem uma exposição muito maior, tá? Uma exposição natural, né? A mídia financeira, Jornal Valor Econômico, não sei o quê, Bloomberg, Business, Estadão, não sei o quê, esses jornais mais econômicos já começam a te expor mais naturalmente, né? Toda vez que você tem resultado, etc. Os Instagrams, investidor da depressão. Aí tem de tudo, né? Então, você passa a ser acompanhado de forma mais incisiva, não só pela mídia financeira, mas pela sociedade como um todo. Sim. As universidades passam a te procurar mais para fazer pesquisas. Uhum. Você começa a ser exposto também, ser exigido temas de governança social, ambiental. Você precisa expor relatório de sustentabilidade, etc. Expor isso para a sociedade como um todo. Então, isso tem um benefício muito grande para a companhia. Né? E eu vou te dizer um exemplo prático aqui. Né? Lá na Apivida, quando a gente fez o IPO, a operação era Norte e Nordeste. E a gente começou a receber ligações de corretores do Sudeste que estavam perguntando, quando é que vocês vêm para cá, que eu quero vender a Apivida aqui também. Porque a Apivida fez um IPO de sucesso lá, o pessoal começou a conhecer a Apivida, ninguém sabia o que era a Apivida antes, que era mais geograficamente concentrado no Norte e Nordeste, né? E aí você passa a ser mais conhecido em outras regiões. E aí você passa a ter acesso a canais de vendas, por exemplo, passa a ter acesso... Enfim, as pessoas começam a ver, a Apivida, aquela que fez a abertura de capital, né, que está na bolsa, não sei o que e tal. E principalmente dentro desse mercado financeiro, em que pouco se olha aqui para as empresas do Norte e Nordeste, que a gente sabe que tem várias e várias empresas com super potencial de estar lá no mercado. Né? Então, essa exposição da marca e da empresa como um todo, ela é muito interessante. Tá? Tira uma dúvida aí. Cita aí algumas empresas aqui do Ceará que tu acha que tem um potencial aí para poder abrir. Olha, empresas que eu não conheço, obviamente, né, o detalhe operacional de todas as empresas, tá? Mas empresas que eu vejo que tem porte, por exemplo, para fazer abertura de capital, eu posso colocar o Grupo Marquise, por exemplo, tá? Eventualmente o Beach Park, tá? Que já é uma consolidação grande de hoteleiro, mais o Aquapark, Nunca etc. tinha pensado nele. Então, algumas dessas grandes empresas, o Grupo Esqueiroz não precisa nem falar, né? Acho que várias empresas do grupo, ou o grupo como um todo, poderia acessar o mercado de capitais. Então, tem vários desses grandes grupos, e alguns deles já abriram capital, né? PagMenos abriu capital, Dias Branco, Apivida, a Aeres, né? Que é de aerogerador. Brisanet, enfim. São empresas que... A Arco, né? Que foi abrir lá em Nova York, né? Então, são algumas empresas que, acredito eu, né? Óbvio, precisa ver se eles têm a necessidade desse financiamento ou não precisa, porque fazer o IPO você tem algumas desvantagens também, sim. Né? E uma desvantagem é, por exemplo, a necessidade de você fazer divulgação de informações trimestralmente. Por que isso pode ser uma desvantagem? Não é legal você divulgar as informações? É legal, mas o teu concorrente vai ter acesso à informação também. Né? O teu concorrente que não tem um capital aberto, que não divulga informação, que não divulga, vai saber. Exatamente isso. Mas se ele tiver, tu também sabe do dele, hein? Então... se ele tiver o capital aberto. Se ele tiver. Agora, como são poucas empresas que fazem esse processo, geralmente você tem um ou poucos players daquela indústria que são capital aberto. Então, por exemplo, lá nos grandes planos de saúde, quem tem capital aberto hoje? A Apivida, Sul América. Aí você tem alguns grupos de hospitais lá. A Mil não? Não. A Mil tem capital aberto lá nos Estados Unidos, mas eles não divulgam a informação da Mil Brasil, só divulgam a informação global. Então, o setor de saúde ele ainda é um setor especial, porque como ele é muito regulado, você tem várias informações na Agência Nacional de Saúde, né? A ANS. Né?
Mas lá na M. Dias Branco, eu tinha um aluno lá em São Paulo, na época, falava assim, professor, gosto muito do relatório de vocês. Ele era do financeiro da Nestlé. Aí diz, todo trimestre eu leio tudo, faço análise lá dos biscoitos, da massa, para ver como é que tá com a concorrência lá. E eu não tinha acesso ao número dele. Ele lá, como concorrente nosso da Nestlé no setor de biscoitos, ele pegava as informações lá, escutava as divulgações de resultado, como é que eu digo? A explanação que a gente dava em relação ao plano de negócio da companhia, etc. Ele tinha acesso a essas informações e a gente não tinha acesso a dele. E ainda fazia umas perguntinhas na aula, né? Pra Mas aí pegar mais informação, eu né? já era gato escaldado, então eu já sabia o que podia e o que não podia, né? E foi bem isso que você trabalhou lá, né? Que foi com relação com os investidores, né? Então, a empresa de capital aberto, ela tem que ter justamente isso. Ela tem que dar uma satisfação aos seus investidores, né? Trimestralmente, e todo mundo tem que ter acesso a tudo, né? A outra desvantagem é porque você tem, digamos, o acionista, o seu patrimônio divulgado, né? Sim. Então você acaba tendo o seu patrimônio pessoal, é por isso que só está na Forbes quem tem empresa de capital aberto, né? Exato. Porque os outros não tem como mensurar. Senão o Grupo Edson Queiroz, se tivesse capital aberto, estava lá em cima também. Aí é um ponto importante também, tá? Porque você tem uma desvantagem dessa exposição. Uhum. Por outro lado, você tem uma liquidez patrimonial. Que isso pode servir, inclusive, como formas de sucessão na companhia. Uhum. A gente já viu casos em que as ações pertencentes às gerações seguintes, parte dessas pessoas das gerações não tinham mais interesse de ficar no negócio e eles tinham a bolsa para poder vender a ação. Ao preço que está estabelecido pelo mercado. Não é o preço que ele acha que ele vale, que ele vai tentar encontrar um comprador. O preço está lá determinado. E varia todo dia. Você pode achar que está caro ou está barato, mas quem está precificando é o mercado. Tá? Então, isso é um ponto interessante, porque essa liquidez patrimonial, isso pode ser um objeto de sucessão de empresas familiares, e pode ser também uma utilização, como a gente chama, né? Uma utilização como moeda de troca. O que é uma moeda de troca? É que você pode fazer aquisições pagando com ação. Sim. Lá na Apvida, uma das primeiras aquisições que a gente fez, a gente captou 2,5 bilhões de reais por caixa da empresa, lá em 2018. E aí a gente começou a analisar aquisições, etc. Fez uma aquisição pequenininha lá no Piauí, fez outra aquisição aqui e tal. De repente a gente conseguiu fechar uma aquisição de 5 bilhões de reais do Grupo São Francisco, que era lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Foi quando a gente entrou na região sudeste, né? A Apvida entrou lá na região sudeste. E aí, o que aconteceu? Poxa, eu tinha captado 2,4 bi, mas eu tinha um compromisso de 5 bi. Só que parte desses 5 bi a gente pagou em ações. Porque a ação tinha uma precificação no mercado. Os acionistas vendedores toparam receber uma parte em ação. E ainda ganharam mais dinheiro com isso, porque eles receberam a ação a um preço X. E foi quando valorizado. venderam estava X, mais isso. Ou seja, eles surfaram também na onda de valorização. aumento do preço da ação pelas sinergias que eram geradas no negócio, pelo crescimento, pela entrada no Sudeste, etc, etc. Na época que foi aberto o capital em 2018 da Apvida, quanto é que ela estava valendo? Era mais ou menos 15 bi. Hoje está mais de 30, não está não? Hoje está uns 40. Ela chegou a valer 55 e hoje deve estar uns 30, 40 mil. É uma boa valorização. Na saída do Abílio, quando ele quis sair do Grupo Pão de Açúcar, ele fez uma venda, né, que a gente chama de block trade, que ele fez uma venda considerável das ações dele no mercado. E aí foi o valor que estava no mercado na época, né? Você falou muito aí de empresa familiar, né? Então, assim, essa transição, como é que se sucede uma transição de uma empresa familiar para, no caso, uma empresa de capital aberto, né? Que foi o que aconteceu aí. Olha, isso é um processo, tá? Não tem como você, virei a chave da abertura de capital, agora sou uma empresa completamente de mercado, etc. Não existe. E não é da noite tá? pro dia, né? A gente precisa entender que esses empreendedores, né, as famílias, né, controladoras, etc., eles passaram anos e anos tomando conta do negócio deles, fazendo o negócio crescer, etc., tomando as decisões. Às vezes a decisão era no almoço de família, ou ia tomar uma cerveja na casa do irmão, não sei quem tomava decisão e tal. E quando você faz a abertura de capital, não pode mais ser desse jeito. Você tem que ter uma governança na decisão da companhia. Então tem que formar um conselho de administração,
Tem alguns comitês que são atrelados a esse conselho. As decisões estratégicas da companhia precisam passar pelo conselho ou pela assembleia de acionistas. E na assembleia de acionistas participa a família, mas participa os minoritários também. E vão votar. O cara pode ter uma ação lá e dizer, não estou de acordo com aquele tema. Vai aparecer que esse cara que tem uma ação não está de acordo com aquele tema. Na ata, né? Até só dar uma entrada, né, para o pessoal entender. Existem essas empresas que têm capital aberto, elas têm uns níveis de governança. Né? Então, dependendo do nível de governança que ela tiver alocado, inclusive esses comitês, né, ele tem que ter até uma pessoa contratada de fora. Então, assim, não pode ser só gente da própria empresa, né, que tenha lá participação ou só acionistas. Muitas vezes tem que ser gente contratada de fora também. Isso, que são os conselheiros independentes. Os conselheiros né? independentes. Ou os membros externos dos comitês. Isso. E isso é um passo muito... não é uma virada de chave de uma hora para outra, mas é um processo. Governança ela é uma evolução. Ninguém nasce com governança perfeita, ninguém tem governança perfeita, mas tem uma evolução de governança. Exemplo, lá na Apivida, antes de abrir o capital, a gente constituía um comitê de auditoria e riscos. Primeiro só com membros da própria Apivida. E aí foi se desenvolvendo um conselho de administração, na qual a família Pinheiro chamou o Geraldo Luciano, né, para poder ajudar nesse processo. A própria família foi fazer curso lá no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para poder aprender mais sobre o tema. E aí, de repente, as coisas foram evoluindo. Né? Desde quando eu saí de lá no ano passado, os comitês só tinham membros externos, o coordenador dos comitês eram os conselheiros independentes ou membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração tinha, na época que eu saí, eram 3 ou 4 membros independentes, né? Hoje eu acho que são 3 ou 4 também, só que é junto com a Intermédica agora. Uhum. E aí isso foi uma evolução. Né? A gente não nasceu lá, assim, né? E você se acostumar com essa dinâmica de divulgar suas informações, de ser questionado por investidores, etc., também não é uma coisa que a família, geralmente controladora, acha que é uma coisa positiva. Porque você vê lá uns moleques de 30 anos, 35 anos, não sei o que, começa a questionar coisa lá e, rapaz, eu tô aqui nesse negócio há 30 anos, aí vem um moleque de 30 anos aqui me questionar sobre alguns aspectos específicos da companhia. Isso é um processo também. Depois eles vão percebendo que esses questionamentos e essas cobranças dos investidores, elas acabam sendo muito mais benéficas para a companhia no desenvolvimento dela mesma, nas tomadas de decisões, no desenvolvimento do plano de negócio, das estratégias, no alinhamento, né, de expectativas com o mercado. Tá? Uhum. E aí, obviamente, isso tudo vai contribuindo para aumentar o valor da companhia. Porque é até na discussão, né, na discordância que você evolui. Né? Então, quando você abre um capital, vai aparecer muito disso, né? Pessoas pensando diferente, né? E tendo ali ideias, né, diferentes, mas é aí que a gente evolui. E você participou de 2 momentos diferentes. Você participou numa empresa de um pós-IPO, que você ficou tendo relacionamento direto com investidores, e você participou em outro momento da estrutura, né, de uma emissão, né? Que foi do IPO do Apivida. Então, assim... Desde o início, né? Então, assim, nisso aí, qual foi a principal diferença, assim, que você sentiu? Porque você fez o inverso, né? E, ao invés de iniciar numa estrutura e depois ir para uma relação com os investidores, você primeiro teve a relação com os investidores de uma empresa que já tinha capital aberto, para depois ir para estruturar a abertura de capital numa outra empresa. Eles são momentos diferentes, inclusive, de mercado, tá? Porque um era 2006, outro era 2018. Bem depois. Uhum. Mas é interessante lá. Quando a gente chegou lá na M. Dias Branco, estava todo mundo aprendendo o que era relações com investidores. A M. Dias Branco foi a primeira empresa do Nordeste a acessar mercado, né? A fazer o IPO. Foi. Lá em 2006 só tinha M. Dias. E aí... Estou falando assim de capital privado, né? Eu acho que talvez a Coelce há décadas atrás também tinha e tal, mas capital privado. Então estava todo mundo aprendendo o que é isso, novidade. Ali e aí não só aqui na Indias, né? As empresas que estavam entrando no mercado naquela época, que era um começo de uma onda de empresas que estavam entrando, culminou com 64 IPOs em 2007, que tinha sido o recorde na época e tal.
Então, esse aprendizado todo, eu acabei levando lá para a Apivida, dentro da estruturação. Onde, na hora que eu estruturei a companhia, a gente, né, toda a equipe lá estruturou a companhia para acessar o mercado, todo esse relacionamento com o mercado, algumas pessoas de mercado, os bancos, etc., a gente já conhecia tudo. Então, a gente já tinha uma experiência de como é que era o jogo, vamos chamar assim, Uma expertise. de relacionamento, do que tinha que ser feito, etc. E o processo é tão complexo que a gente contratou 3 bancos de investimento, 2 escritórios americanos de advocacia, 2 escritórios brasileiros, tá? E a auditoria externa, que são frequentes. Então, olha a quantidade de assessores que você tem dentro dessa operação para poder estruturar e sair a mercado. Mas essa quantidade aí foi porque quiseram ou porque é a prática do É a mercado? prática do É a mercado. prática, é o É necessário. 2 externos, 2 internos, advocacia. A advocacia você tem que ter um advogado da empresa do Brasil e um advogado dos bancos do Brasil. Um advogado da empresa nos Estados Unidos e um advogado dos bancos nos Estados Unidos. A auditoria precisa ter lá, né? Na época era a KPMG, e os bancos de investimento depende do tamanho da operação. Tinha operação que tinha 6 bancos, tinha operação que tinha 3 bancos, a gente optou por ter 3 bancos para poder ter uma capilaridade de força de vendas maior, inclusive no exterior. Acabou que o IPO culminou com meio a meio. Metade dos investidores eram nacionais, metade dos investidores eram internacionais. E tu lembra quanto é que tá valendo, quanto é que valia a M. Dias Branco no mercado? Na época do IPO, É, assim, não vai ser uma base comparativa muito grande, não, por causa da inflação do período, né? Porque era é. muito lá Não, atrás. atualmente está quanto? Tu lembra, não? Não, hoje deve estar em torno de 9 bi. 9? 9, 10 bi. Por aí. Tá? E assim, o que é que você acha para os próximos anos, Bruno? Temos aí Temos várias anos- empresas entrando, abrindo capital. A gente está num momento agora muito Essa guerra também, né? Tá... muito guerra, inflação no mundo, ainda tem impacto de Covid, o cenário está um pouco nebuloso. complicado, né? Sempre em ano de eleição, você tem, às vezes tem um primeiro semestre que é bom, mas sempre no segundo semestre o pessoal quer saber o que é que vai acontecer, né? Para efetivamente ter uma diretriz do que vai ser os programas econômicos do próximo governo, seja ele qual for. Tá? Então, eu acho que esse ano não deve ter muitas expectativas, não. A partir do próximo ano, né, a depender do que a gente vai ver de cenário de estabilização / redução da inflação, pelo menos é o que está precificado hoje. A gente espera que essa guerra também não vá durar mais tantos e tantos meses. Em algum momento isso vai acabar. Né? E aí você vai tendo um cenário de estabilização maior que vai favorecer uma queda da taxa de juros e, consequentemente, os investidores começarem a voltar a olhar para investimentos de maior risco, né? Inclusive de bolsa de valores. Então, o nome do jogo em 2022 é volatilidade. Sim. Né? O mercado está muito volátil e deve permanecer volátil ainda nos próximos meses. Mas esperamos, né? A gente sempre tem que ser otimista, né? A gente espera que a partir de 2023 essa volatilidade se torne um cenário assim de crescimento, De ascendência. de ascendência e de vinda de novas empresas para o mercado. E você falou aí, você teve 2 experiências assim em empresas gigantescas daqui, né? Que abriram capital, que é a Dias Branco e a Apivida. E hoje tu tá na Q Saúde. A Q Saúde tá em que momento? Né? Tá em que momento? Tá, pelo que eu vi, é tipo como se fosse uma startup. É um health tech. Uma health tech e tal, que planeja fazer um IPO? Como é que tá Ela isso? está num momento bem diferente, tá? Que é um momento de início de operação. A operação tem 18 meses só. A M. Dias Branco, quando eu entrei, eu acho que tinha uns 40 anos. A Apivida, quando eu entrei, tinha 27 anos, mais ou menos 28 anos. Fez 30 anos quando eu estava lá. Então, óbvio que você tem circunstâncias completamente diferentes. Isso foi um dos grandes atrativos que eu tive como profissional de aceitar esse desafio, porque eu só tinha participado de grandes empresas que já tinham várias oportunidades, mas que estavam já mais consolidadas no seu mercado. Uhum. E o desafio agora é você consolidar uma empresa no mercado, né? Tirar do chão mesmo. A gente começou lá com as coisas manuais, foi implantando sistemas, desenvolvendo aplicativo, não sei o quê, dentro de um novo modelo de negócio, de alguma forma para se diferenciar dentro desse setor de saúde suplementar. Então, o estágio que a empresa está hoje a empresa tem um sócio só, né, que financia a companhia, né, que financiou até aqui a companhia,
Em algum momento ela deve trazer algum parceiro, algum fundo de investimento e, quem sabe, lá na frente também, daqui a alguns anos, fazer um IPO. Que o sócio é o... Como é o José nome? Seripieri Filho, o Júnior, ele foi fundador da Qualicorp, da empresa Qualicorp. Pronto. Hoje não tem mais nenhuma relação com a Qualicorp. Vendeu, mas, né? Vendeu a ele Qualicorp. vendeu as ações da Qualicorp, etc. E aí montou essa operadora de planos. Geralmente as startups, né, ou as health techs, elas vêm para solucionar algum problema, né, alguma disfunção de mercado naquele setor. O que é que você vê hoje nesse setor, então, de saúde, que vem aí a startup para tentar solucionar? Vou te dizer qual é o problema do setor de saúde. Todo mundo reclama do preço do plano de saúde. Sim. Certo? Que é um preço muito caro, não sei o que, tal. Mas pouca gente entende por que o preço do plano de saúde é caro desse jeito. Sim. Certo? O que acontece? Né? Eu estou explicando essa história para poder explicar o modelo de negócio da Q Saúde. Tá? O que acontece hoje? Né? Historicamente, o Brasil tinha as tradicionais seguradoras, né? Bradesco, Sul América, etc. E essas empresas, elas eram uma empresa mais financeira do que efetivamente de saúde. Onde ela vende o plano de saúde, paga os prestadores, né? Ou o reembolso, etc. E depois que a conta vem, ela faz um reajuste no ano seguinte. Ela vai repassando isso para o consumidor. Acontece que, não só no Brasil, mas em vários países, o setor de saúde ele tem um incentivo um pouco perverso. A lógica ela é um pouco mais complicada. Quanto mais doente você está, mais o hospital ganha, mais o médico ganha, e mais eles têm incentivo de prescrição, etc. Tá? Isso eu estou olhando pelo lado econômico. Tá? Claro que não são todos que olham dessa maneira. De uma forma ou de outra, existe também, até pela própria cultura do consumidor, de uma cultura de desperdício. De você querer ir no médico e querer que o médico te prescreva 100 exames. Se você não precisa fazer 100 exames, e você está fazendo 100 exames, aquela conta vai voltar para você. Sim, né? Tem esse pensamento. Se eu tenho um plano de saúde, eu vou usar. Eu vou usar, exato. Vou usar. E tem que usar mesmo, desde que seja mais de forma eficiente, né? De forma preventiva, etc. Então, o que acontece? Recentemente, a gente teve um evento lá em São Paulo, que o dono da DASA estava lá. Né? E ele falou o seguinte, olha, 40% dos exames que são feitos na rede DASA, eles não são coletados, não são baixados. Mas olha, se 40% que está sendo feito, o pessoal nem sequer baixou para olhar, quer dizer que será que a gente fez exames eram necessários mesmo? E nós não estamos falando de 1, 2, 3%, estamos falando de 40%. Em várias empresas, né, que você não tem as conexões médicas, você não tem um médico que olha para você como um todo. Sim. Certo? Que a gente usa através do médico de família lá na Q Saúde. Então, você vai fazer um check-up, aí você vai lá no endócrino, vai lá no cardiologista, vai lá no neurologista, a mulher vai lá no ginecologista, vai não sei quem, aí vai num monte de médico, um monte de médico prescreve um monte de exame, muitas vezes o exame pode até ser igual, aí você faz no intervalo de 1, 2 meses o mesmo exame, certo? 2, 3 vezes. O hemograma, por exemplo, o hemograma você vai pedir lá, praticamente todo mundo pede. Então você acaba fazendo o exame de forma desnecessária, e isso gera desperdício gera custo, e custo gera reajuste. Né? Então você me perguntou aqui, o que a Q Saúde se propõe? A Q Saúde ela vem para se propor a ter um modelo de negócio sustentável para que você, do ponto de vista financeiro, para que você não tenha esses aumentos exorbitantes dentro do preço do teu plano de saúde. Como é que você faz para ser sustentável? Né? Primeira coisa que a gente faz, gestão de saúde através de um médico de família. Você tem um médico para chamar de seu. A gente tem uma parceria com as clínicas Einstein e com a Companhia da Consulta. Aí são produtos mais premium, mais populares. A Companhia da Consulta é uma rede de clínicas populares lá em São Paulo. E aí, esse médico de família, ele te olha de uma forma geral e te faz encaminhamentos para procedimentos que ele não tem a expertise de cuidar. Tá? Então, se você vai lá se você tem uma infecção urinária, não necessariamente você precisa ir no ginecologista para cuidar disso aí. O próprio médico de família já tem a expertise para poder tratar disso. Claro que se você não melhorar, etc., ou piorar, você pode ir lá no ginecologista fazer um tratamento.
Mas 70%, 80% dos casos, que são casos simples, o próprio médico de família Já já resolve. Resolve. Então, isso já te diminui um desperdício grande que a gente estava falando, né? De ir para vários médicos, etc. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante, tecnologia. A gente tem uma das plataformas que a gente chama que são mais interoperáveis. O que é isso? É que tem conexões com as plataformas dos hospitais e da rede prestadora de serviço. Isso é importante para a gente poder trazer informações médicas e fazer a gestão de saúde do beneficiário. Então, nós temos uma equipe de médicos e enfermeiros dentro da companhia que acompanham também os casos que são mais complexos. Então, quando você vai se tornar um cliente da companhia, você faz uma entrevista médica. E a entrevista médica, você tem um mapeamento inicial da tua situação de saúde, que pode não ter nada, mas eu, quando fui lá, o cara já falou assim, você tem obesidade. Beleza, eu tenho obesidade. Então, tem um programa lá, em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz, de obesos, que eu participo, né, para poder ir para o nutricionista, endócrino, não sei o que, tal, e você trabalhar o preventivo. Trabalhar o preventivo nisso. Assim como tem com diabéticos, etc. Então, já no início, eu começo a mapear todo o grau de risco da minha massa, né, dos meus clientes, e começo a fazer uma gestão de saúde em cima disso, que é de forma preventiva, consequentemente mais eficiente. Então, quando você tem a tecnologia atrelada à lógica da atenção primária, que é do médico de família, mais a gestão de saúde médica preventiva e de acompanhamento de casos crônicos, você tende a ter uma gestão mais eficiente, consequentemente menos custos e consequentemente menos reajustes. Da mesma forma que a gente faz quando isso aqui, tudo que a gente falou é a parte ambulatorial. E as negociações que nós temos com hospitais, elas são negociações que não são o que ocorre tradicionalmente no mercado. No mercado tradicional é ter o fee for service, ou seja, o que a gente chama de taxímetro ligado. Né? Chegou lá, consumiu, vai cobrando, faturamento. A gente tem alguns pacotes fechados. Né? Os procedimentos de maior frequência, a gente faz um alinhamento com os hospitais, paga um preço fixo sobre aqueles procedimentos, e aí você não tem incentivo ao desperdício, etc., que você vai pagar aquele preço fixo. É uma lógica de eficiência dupla, né? Quanto mais eficiente o hospital for, mais ele vai ganhar. Porque eu vou estar pagando X mil reais por aquele procedimento. Se ele for eficiente e gastar 2 mil e cobrou 5, beleza, ele vai ganhar 3. Se ele for mais ineficiente, ele cobrou 5 e gastou 4, ele vai ganhar 1. Então, ele está incentivado a ser eficiente também. Então, você tem um conjunto de pilares, vamos chamar assim, do modelo de negócio que visam atender o beneficiário de forma mais eficiente, repassar isso para preço e democratizar mais o acesso à saúde suplementar. Um baita negócio, viu? E hoje, qual é o tamanho que está aqui a saúde? Quantas vidas, né? Hoje a empresa está com quase 14 mil vidas. Tá? Quando eu entrei lá no ano passado, em março, tinha 2 mil vidas, ou seja, bem no iniciozinho da operação. A gente tem crescido aí mais ou menos 1.000 vidas por mês. Começou só com o plano individual, mais recentemente nós lançamos o plano empresarial de pequena empresa, PME, né? Até 29 vidas. E mês passado lançamos o plano de adesão, que é através das administradoras de planos de saúde, que são vendas diretas para entidades de classe. Então a gente está entrando nos diversos tipos de plano de saúde que existem no mercado. Então o começo era varejão mesmo, né? O começo aí é varejão. Só plano individual. E o foco, como é que vocês estão fazendo? Marketing digital, propaganda? Marketing digital. No começo a gente fez um marketing de massa mesmo para consolidação da marca. O pessoal hoje lá em São Paulo, quem fala que saúde, o pessoal já sabe que é que saúde, etc. Por mais que tenha pouco tempo de mercado. Em conjunto com o marketing digital, e agora estamos avançando com parcerias. A gente fez recentemente uma parceria com a Livelo, né? Quem compra o plano de saúde ganha pontos Livelo. Fez uma parceria com a Recarga Pay, né? Com a Contabilizei, que é uma empresa que faz abertura de CNPJ, etc. Então a gente está buscando também canais de vendas diferentes de forma a fomentar a marca e fomentar o produto, né, para o consumidor final. Fazer com a Melius, fazer com o Melius, não é não? Com o Banco Melius, olha aí, também. Tem que analisar. Tu falou você falou aí de um exemplo de
IPO, de aquisições que você compra e paga com ações, né? E aí eu me lembrei que o Melius fez isso com o Bentley, né? Inclusive nós recebemos aqui o Davi Holanda, que tu deve conhecer, que era da nossa época aqui, e fez realmente esse negócio de trocar as ações. Existe um planejamento na Q Saúde já estratégico para abertura de capital ou captação de um fundo ou alguma coisa assim? Em algum momento a gente deve sim ter algum parceiro ou alguns parceiros de fundos de investimento. No estágio que a empresa está, ainda não dá para fazer abertura de capital. É muito, tá? muito pequeno, né? A quantidade muito pequeno, de vida. é muito custoso, etc. E aí, trazendo esse fundo que vai nos ajudar a alavancar crescimento, etc., expandir para outras regiões e tal, aí a gente pode chegar no estágio de fazer abertura de capital, sim, mas isso vai demorar ainda alguns anos. E a área é só médica ou tem outras áreas da saúde? Não, lá só plano de saúde, planos médicos hospitalares. Muito bom. Ju. Assim, outra coisa que a gente sempre fala, que a gente falou um pouquinho aqui, mas só para o público entender também, são a questão das subscrições, follow-on, né? Explicar um pouco mais isso, que existe o mercado primário, que é quando a gente coloca a primeira vez a oferta e aí o dinheiro vai para o bolso da companhia, e existe o mercado secundário, que ele vem para dar liquidez a esses ativos, porque já pensou você comprar uma ação aí do Apvida e você ter que ficar com a ação de A eterno, ou só vender para alguém que já é sócio, né? Então o mercado secundário ele existe justamente para dar essa liquidez, de trocar de mão de investidores, isso aí. Então, existem outras opções dentro desse mercado, que é a subscrição, que é o follow-on. O Apvida chegou a fazer algum desses? Um dos pontos interessantes aqui, né? Depois da abertura de capital, a gente fez emissão de debêntures, que era título de dívida, para pagar essa aquisição grande, né, de 5 bi. E depois fez um follow-on, né? Para quem não sabe, follow-on é uma emissão subsequente de ações. É a segunda, terceira, quarta, quinta vez que você está fazendo emissão de ações e trazendo mais recursos para a companhia. Tá? Então, em julho de 2019, a gente fez... o IPO foi feito em abril de 2018, em julho de 2019, a gente fez as duas operações concomitantes. Fez uma captação de 2 bilhões de reais em debêntures e fez uma captação de 2,6 bilhões de reais via um follow-on. Tá? E aí aquilo aqueles recursos serviram para pagar as aquisições que já estavam fechadas e financiar novas aquisições que foram feitas posteriormente. Até quando acontece isso, até me diz se eu estiver errada, Bruno, mas existe uma oscilação na cota que já é própria desses movimentos, né? Porque quando você faz essas emissões novas, você já justamente vai pegar aquele recurso para desenvolver, para comprar, para ter uma aquisição. Então, de uma certa forma, você reduz ali um pouco o PL da empresa, né? Então, reduz um pouco o valor da cota. Então, muitos investidores não entendem até que algumas oscilações que acontecem no preço de cota da empresa, muitas vezes é por ele estar desembolsando. Pode ser momento de mercado, mas também pode ser por ele estar justamente reinvestindo, adquirindo novas empresas, né? Comprando, expandindo, né? Então, hoje a gente está vendo esse mercado oscilando, como você falou, como foi que você falou, que o ano 2022 é de volatilidade, né? Então, volatilidade não significa necessariamente perca, né? Se você muitas vezes adquire e sai quando ela está baixa, você realizou. Mas se você não saiu, você está sofrendo somente aquela oscilação. E que pode ser por momento, como nós estamos vivendo agora, macroeconômicos, como também momento da própria empresa. Né? O mercado, ele sempre olha fluxo de caixa futuro. Sim. Né? Então, ele sempre vai olhando a perspectiva que a empresa tem. Quando você tem um problema macroeconômico, ele afeta as empresas de uma forma geral. Né? E aí, às vezes, você tem alguns problemas setoriais que aí afetam algumas empresas ainda mais do que outras empresas. Né? O setor de saúde hoje está sofrendo muito, porque durante o período mais crítico da pandemia, né, em 2020, você teve uma redução muito grande de procedimentos. As pessoas não estavam saindo de casa, não estavam indo para os hospitais, os procedimentos eletivos estavam cancelados, as consultas, etc. Quando passou isso aqui, veio uma demanda reprimida, vamos chamar assim, né, das pessoas que não tinham feito seus procedimentos eletivos, principalmente, né?
E acabou que o custo aumentou. Além de frequência de uso, o custo dos materiais, medicamentos, etc., também aumentaram muito. Pelas questões principalmente de restrição de oferta, Sim, né, muitas vezes no mercado mundial. sim. A indústria toda parou, né? Então, quando você tem uma pressão de custos dessas aqui, né, eu estou falando do setor de saúde, mas vários outros setores tiveram. Já falo da Dias Branco também. Quando você tem uma pressão de custos aqui, a perspectiva de geração de fluxo de caixa diminui, né? E aí até quando a empresa vai conseguir repassar preço, ou vai conseguir diminuir o custo, etc., para voltar às margens que tinha anteriormente. E, então isso é natural que você tenha um processo de impacto no preço das ações. Se eu disse que o cenário agora é volatilidade, ele pode ser um cenário também de oportunidade. Sim. Né? Porque os preços caíram muito dos ativos, inclusive empresas de muita qualidade, muita solidez financeira, que pode abrir uma oportunidade de compra. Mas tem que ter estômago, né, como a gente diz, né? Porque o momento é de volatilidade, o momento é de risco, e não sugiro que entrem em mercado pensando em curto prazo. Isso. Sempre pense em longo prazo, porque se você pensar em curto prazo, você pode se dar mal. Ou se decepcionar, né? Às vezes nem se dá mal, mas se decepcionar. Aquele povo que entra para day trade, né? Eu não tenho estômago para isso, não. Me tira outra dúvida aí. Quanto é que foi de percentual de ações que o M. Dias Branco ofertou e a Apivida? Foi 20%, 30%? No IPO da M. Dias Branco foi 17%, com o compromisso de chegar a 25% 3 anos depois. E aí eles chegaram, não foi 3 anos depois, porque teve a crise do subprime, mas um pouco depois eles chegaram aos 25%, que é o mínimo exigido no novo mercado. Né? O novo mercado é um segmento diferenciado de governança corporativa. A Apivida foi uma das primeiras empresas que já pegou uma mudança de regulação. Antes, as empresas tinham a obrigação de ter no mínimo 25%. Quando foi em 1º de janeiro de 2018, a CVM alterou a regra para que, se fossem ofertas acima de 3 bilhões de reais e a empresa tivesse um volume de negociação de 25 milhões dia, tá, ela poderia ter menos do que 25% do mercado. Então, a gente acabou fazendo uma operação que foi, acho que em torno de 18%, 19%, e aí depois... com follow-on, etc., a gente teve um percentual maior lá de ações no mercado. Mas porque tinha essa característica. Né? A oferta ela foi de 3 bilhões, né? Foi 600 milhões secundário, 2 bilhões e 400 primário, e aí a gente pôde ir com menos de 25%. Mas hoje, pô, com a fusão com a Intermédica, não sei o quê, aí tem um percentual de mercado aí muito maior. Gigantesco, né? Muito maior. Você ia falar você disse, depois eu falo da M. Dias Branco, né? Na questão do fluxo de caixa lá da M. Dias Branco, só para dar o panorama para o pessoal entender, né? Quando impacta fluxo de caixa futuro, agora na guerra lá da Ucrânia, a ação da M. Dias Branco sofreu muito. Ela chegou a cair a 23 reais, etc. Agora deve estar uns 30, mas chegou a cair a 23, 24 reais. Por que ela sofreu muito? Primeiro, as commodities começaram a subir. O câmbio começou a depreciar. As commodities são precificadas em dólar. Então você tem uma tempestade perfeita. Você aumenta o preço do produto em dólar e aumenta o preço do dólar. Ou seja, o impacto é duplicado. Né? E especificamente lá na Ucrânia, a Ucrânia é um dos grandes produtores de trigo do mundo. Então o mercado começou a precificar que ia ter uma restrição de oferta maior, né? Por questões de produção, por questão de escoamento, etc. E aí o preço do trigo disparou. Agora ele já voltou mais, mas disparou. Então, quando o trigo, que é a principal matéria-prima da M. Dias Branco, aumenta o preço, o que o investidor faz? Poxa, está aumentando o custo da companhia, ou a companhia vai ter que fazer reajustes muito significativos para poder recuperar esse aumento de custo, ou ela vai ter um impacto de margem de curto prazo e que vai, consequentemente, impactar a geração de fluxo de caixa. E aí a ótica do mercado foi, poxa, aí vai complicar. O preço da ação começou a cair. Né? E agora, com o cenário um pouco mais, um pouco melhor visibilidade, né, e que o preço das commodities começaram a se estabilizar, etc., e cair e tal, aí a ação da M. Dias Branco já tem recuperado aí um pouco. Quando eu falei do trigo, mas óleo vegetal,
Óleo de palma, os 2 principais produtores do mundo são Indonésia e Malásia. O governo da Indonésia diz, está proibido exportar óleo de palma aqui. Por que o preço acontece? Assim. Sobe. Então, óleo vegetal aumentou de preço, trigo aumentou de preço, açúcar aumentou de preço, as commodities, de uma forma geral, aumentaram de preço, impactando efetivamente o custo de produção, não só da M. Dias Branco, né, de todas as indústrias do setor. Pelo contrário, a M. Dias Branco ainda é muito mais protegida, porque ela tem uma capacidade de estocagem gigantesca e tem a verticalização da produção. Né? Produz farinha, que a farinha é usada nas massas do biscoito. Né? Um modelo de negócio sensacional. Consumo próprio, né? Todo, praticamente, né? Da farinha, eles não é só consumo próprio, mas todo o consumo próprio é produzido internamente. Eles vendem farinha no mercado também. Deve estar aproveitando também para fazer caixa, para farinhar. Vamos aqui. Ok. Rapaz, eu queria te agradecer, assim, acho que foi muito bom aí a gente bater esse papo, ver aí que tem... Você é mais um cearense que faz parte do Plano Cearense de Dominação do Mundo, né? Então você está aí mandado estrategicamente para dominar o setor de saúde aí, né? Já passou pela Pivida, já está na Q Saúde. Nós temos vários cearenses em São Paulo, Vários. né? Vários lá, né? Que a gente já trouxe aqui 2 aqui pro Dei Valor, que foi o Ari e o Davi, né? Trouxemos aí para falar um pouco do case deles. Esse negócio do Ari, por exemplo, esse negócio da Bolsa de Valores, a Arco Educação também caiu muito, né? A Arco, quando ele veio aqui, em março, estava valendo $1,5 bilhão. E eu olhei agora, 15 dias atrás, estava em 800, eu acho. 800 milhões de dólares. Isso aí. E vai voltar. Exato. São, como você falou, todas essas empresas boas, né? Que são empresas que têm uma governança bacana, uma gestão bacana, que tem visão de longo prazo, né? Porque o Ari fez também várias aquisições, né? Que você acompanhou no mercado aí, entendeu? Então, assim, são empresas que visam longo prazo, que não estão brincando. Então, em algum momento, as ações vão voltar, né? O problema é ter estômago para aguentar e ter ação. Você me lembrou agora de um dia que foi o Ceará Day, que a gente chamou. No dia que a gente anunciou a Pivida anunciou essa aquisição de 5 bilhões, a Arco anunciou uma aquisição também, e a M. Dias Branco estava comprando a Piraquê. Foi tudo no mesmo dia. Foi mesmo. Foi. A gente brincou lá em São Paulo que era o Ceará Day, né? Foi lá os 3... E ninguém sabia de nada, né? Porque são informações estratégicas, ninguém divulga essas coisas, né? Então acabou tendo a coincidência das 3 operações serem divulgadas no mesmo dia. Cara, mas aí, agora eu vou lembrar de uma pergunta do Fernando Cirino, fez pro Ari. Ari, quando é que vocês vão voltar pro Ceará? Porque o Fernando Cirino é muito bairrista, assim, né? Tem vários, né? E a gente tem grandes empresas, e aí eu vou dar um exemplo. Dias Branco nunca saiu daqui. Pague Menos nunca saiu daqui. Em Abrir Capital, são empresas nacionais, líderes de mercado nacional, né? Pague Menos agora é a segunda, né? Com a aquisição da Extra Farma. Né? Inclusive, ontem foi um almoço lá do Deusmar Queiroz lá na AGE. Muito bacana, ele falando da estratégia. E que eles estão agora com uma dor de cabeça que a Dias Branco teve. Que foi exatamente essas questões das aquisições, cara. Como é que foi essa experiência da aquisição lá na Pivida também? Desses outros planos de saúde, porque a galera chega meio, os que foram incorporados, né? Com o sentimento de eu fui comprado. Né? E culturas diferentes, você ter alinhamento de cultura dentro da empresa. Mas às vezes, pela empresa ter sido comprada, eles se sentem, sei lá, submissos. Pode contar a história aqui, para exemplificar na vida real. Deve ter uns casos bacanas aí. O que acontece? O pessoal olha assim e fala assim, anunciou aquisição, coisa maravilhosa, não sei o quê, quem tem dinheiro faz aquisição e tal. O negócio não é desse jeito, não. Não é muito aí, não. Ter dinheiro é só um passo para você conseguir viabilizar a aquisição. Mas o processo de integração das empresas adquiridas, ele é um processo muito complexo. São pessoas diferentes, sistemas diferentes, processos diferentes, tá? E que tudo isso aqui a gente precisa fazer um planejamento para poder unificar as duas operações. Para unificar as operações, eu preciso unificar os processos e os sistemas
e a gente precisa ver o que vai ser feito das pessoas, né? Sim. Então, esse sentimento que você colocou lá, ele é um sentimento muito presente nas empresas que são adquiridas, né? Aquele sentimento assim, eu fui comprado, eles vão de alguma forma implantar o modelo de negócio deles aqui e vão me demitir. Nessa empresa lá de Ribeirão Preto, no primeiro dia que a gente assumiu a empresa, né, depois da aprovação do CAD, da ANS, etc., quando a gente assumiu a empresa, eu tive lá em Ribeirão Preto, né, e aí reuni todo o setor financeiro, né, que era a minha responsabilidade, para poder conversar. E fui super aberto com eles, né? Transparência nessa hora é fundamental. Fui super aberto com eles, né, dizendo qual era o processo, não sei o que, e tal. Porque eu comecei a reunião, uma das analistas falou assim, quando é que vocês vão me demitir? Caraca! Aí eu falei assim, calma, deixa eu explicar o que é o processo aqui. O objetivo nosso é entender como é que funciona aqui. Depois a gente vai explicar para vocês como é que funciona a Apvida. Depois a gente vai planejar conjuntamente como é que a gente unifica isso. Tá? Em algum momento, sim, o setor financeiro vai ficar mais focado no estado do Ceará, que é a sede da companhia. Mas a companhia está crescendo muito. E eu preciso de pessoas boas para poder sustentar o crescimento da companhia. Então, as pessoas que são boas aqui ou em qualquer outra empresa, a gente vai aproveitar essas pessoas e dar oportunidade para elas. Não tinha dado nem 6 meses, eu peguei uma menina de lá, que era super boa, e coloquei numa empresa lá de Goiânia que a gente tinha colocado. Que a Apvida tinha comprado. Porque já para dar oportunidade, né? Então, aquele discurso que eu fiz, depois eu fui implantando na prática para mostrar para aquelas pessoas que efetivamente elas poderiam ter oportunidades lá na frente. Agora, não é simples, né? Porque mesmo assim as pessoas ainda ficam inseguras, né? Aí geralmente começam a procurar outro emprego, não sei o que, tal. Então tem algumas estratégias que você pode lidar do ponto de vista de retenção das pessoas que são estratégicas naquele processo de integração. Mas o processo de integração, ele é muito complexo. Doloroso. Virada de sistema, unificação de processos. Tá? Então, só para dar um exemplo assim, bem prático aqui. Lá em Ribeirão Preto, nessa empresa, eles tinham 4.000 formas diferentes de cobrar coparticipação dos clientes. Coparticipação é quando você faz um procedimento e o cliente paga uma parte daquele procedimento, né? 20%, 15%, etc. Ele tinha formas distintas. Faz só para exame, faz só para consulta, faz para consulta e para exame, faz para consulta a partir da terceira consulta, faz para não sei o quê. Um monte de forma diferente. E a Apvida tinha outras tantas aqui. Nós tivemos que unificar e ver o que tinha de igual lá e ver o que tinha de gap. O que tinha de gap a gente teve que customizar no sistema para poder, quando a gente fizesse a integração, a cobrança continuasse ocorrendo normal. Uhum. Agora, isso aqui é um exemplo só do setor de faturamento. Claro. Tu imagina do Os setor outros, de TI, do setor de operacional, médica, comercial. Tudo. Tá? Então, uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ter feito lá na Apvida foi porque a gente, enquanto esteve lá, fez a preparação da empresa para captação, fez a captação, fez as aquisições e fez as integrações. Então, claro que eu não fiz todas as integrações, porque foram muitas aquisições e ainda continuam ocorrendo ainda. Uhum. Mas foi um ciclo que foi do comecinho ao fim mesmo, né? Até você chegar e fazer a integração das empresas adquiridas e unificar os processos. Então você sentiu-se com o papel cumprido, né? Isso, exatamente. Mas pergunta que não quer calar, que a audiência está se perguntando até agora. A analista foi demitida? Foi não. Ela pediu demissão depois que foi morar na Austrália. Olha aí. Pergunta da audiência aí, a audiência que eu queria saber. Cara, me diz uma coisa, Bruno, assim, uma das coisas que eu ia te perguntar é o seguinte, o Luiz Eugênio deu um exemplo de aquisição acho que, se eu não me engano, foi da Vitarella. Vitarella, 2008, Cara, abril de 2008. Ele deu esse exemplo aqui, foi foda, viu, bicho? Foi um negócio meio... Eu não sei se o Luiz Eugênio ele deu essa informação, mas a aquisição ela foi anunciada numa segunda-feira à noite. Se eu não me engano, dia 7 ou 8 de abril de 2008, certo? Na segunda-feira de manhã, o time comercial da Vitarella se reunia e gritava, e tinha os gritos de guerra para matar a M. Dias Branco. Matar sim, né? Para combater no mercado, né?
Então você imagina que Ele os nem caras... sabia. Então, imagina que os caras, segunda-feira, estavam É. lá, vamos combater em Dias Brancos, não sei o quê, tal, e na segunda-feira à noite, Foram de comprados. repente, eles foram comprar. Então, você imagina a complexidade de integração que você tem lá. Total. É a diferença cultural, a diferença lá e o sentimento que a gente mencionou aqui agora. O sentimento de ser comprado lá, que infelizmente gera uma insegurança nas pessoas. Por isso, vamos agir sempre com ética, né? Com o nosso concorrente, né? Porque futuramente a gente não sabe com quem está trabalhando amanhã. Não, com certeza. Não, ele não falou esse exemplo aí teu, não, mas ele falou outro exemplo lá da área dele, que era a área comercial, né? Porque a Vitarella é pernambucana, era? Pernambucana, né? E a Jaboatão dos Guararapes. era uma das maiores, né? Era a principal concorrente da M. Dias Branco no Nordeste. No Nordeste, exato. E se eu não me engano, o Dias Branco ele tem o quê? 20 e poucos por cento do mercado, né? Hoje, do Brasil, 30% mais ou menos. Hoje dá maior ainda, né? Do Nordeste é mais de 60%. E me diz uma coisa, mas a Apivida também não mudou a sede para São Paulo, não? Com essa... Enquanto eu estava... Até quando Quando eu tu estava tava lá, não. eu estava Aqui. tudo aqui. Mas pelo que eu ouvi falar, pelo menos a alta administração da companhia Que eu soube que estava migrando lá para São Paulo. o Dr. Cândido foi para lá, todo Inclusive mundo os foi para lá. acionistas, sim. De alguma forma também, vários executivos, né, da alta administração já eram executivos de São Paulo. Eu costumava dizer que lá no 8º andar, lá, que era o andar lá da diretoria, lá era uma diversidade cultural grande. Que eu tinha um colega vice-presidente que era gaúcho, tinha diretor que era carioca, e tinha até cearense lá também, né, que era o nosso caso. Mas era uma mistura assim, de gente de toda parte do Brasil. Gente de Campinas, de não sei aonde e tal. Então, talvez seja também um processo natural, dado que uma parte importante do negócio da companhia agora está localizado lá na região sudeste. Massa. Me diz aí qual é o dia do Ceará Day, hein? Só para eu anotar aqui. Rapaz, eu tenho que confirmar se é 7, 8, 9 de maio de 2018. Aí eu tenho que passo aqui daqui a pouco. 7, 8 ou 9 de maio de 2018, que foi aquisição A Apivida estava comprando a São Francisco. São Francisco, a M. Dias Branco estava comprando a Piraquê e a Arco estava comprando, aí eu já não me lembro qual era a empresa, mas a Arco também fez muitas aquisições, então não vou lembrar aqui o nome da empresa. O Ari falou um bocado. Que bacana, viu? Exemplo e orgulho aí para as empresas cearenses que estão fazendo jus aí ao plano cearense de dominação do mundo aí. E se preparando, né? Para os desafios. Se preparando. Meu amigo, uma lembrancinha do Dei Valor Finanças aqui para você. Muito obrigado. Você levar ou para São Paulo ou deixar aqui na sua casa. Você pode levar para São Paulo para fazer inveja pro povo lá. Tomar meu chazinho lá no Frio de São Paulo. Né? Olha aí, ó. A frase. Gostou? Tem uma frasezinha aí. O custo de estar errado é menor que o custo de não fazer nada. Gostei. Isso aí eu botei autor desconhecido porque eu não encontrei o autor, certo? Então, eu boto desconhecido. Coloca Carlos Ernesto aqui. Pode ser. Se não tem, né? Depois sou processado. Ou cancelado. Cancelado. Meu amigo, muito obrigado aqui pela sua participação aqui. Eu acho que foi esclarecedor aqui. Acho que o Juan aí fez um bocado de corte aí, né, Juan? Um bocado de corte aí, porque essas aquisições, essas suas explanações aí sobre o IPO aí, a gente vai dar muito o que falar aqui e para as pessoas do mercado, né? A gente vou mandar para Cláudia Burrâmara, vou mandar para ela. Gente boa demais. É um tema relativamente novo, né? Ainda agora que o mercado brasileiro, realmente várias pessoas entrando em bolsa de valores, né? Conhecendo mais esse mercado, tanto as empresas como o público investidor mesmo. Então é um tema que requer ainda muitas discussões. Exato. E é para isso que a gente se propõe aqui no Dei Valor Finanças, é para tratar esses assuntos do mercado financeiro, da economia, né? Tivemos aqui na semana passada o Igor Lucena. Gente super capacitado, né? Já recebemos o Lauro Chaves Neto, né? Então, assim, a Jo foi o primeiro episódio aqui, falando um pouco das corretoras, né? Falando da Aquavero. Então, assim, tem nosso objetivo é informar, né? Então, acho que você contribuiu bastante nesse quesito do IPO, né? Muitas bastidores aí que você compartilhou com a gente.
E que o Geraldo Luciano vai vir aqui também e compartilhar mais ainda aí nesses bastidores muito aí. mais propriedade. Ali tem, viu? Ali tem história, né? Muita história. E aí, te agradecer demais, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos já pro Giz. Tomar um. E obrigado a Ju aí também pela parceria aí, por ter dedicado aqui ao... E terça-feira nós temos episódio, pessoal, também, lembrando. Terça-feira com a Renata Santiago, às 17 horas, excepcionalmente na terça-feira, às 17 horas, porque segunda-feira vai ter a missa da sogra do Dr. Beto, que faleceu, né? E aí a gente, como ela trabalha lá, né? Então a gente mudou para terça-feira. Então, terça-feira eu vou ter uma missão muito complicada aqui, que eu tenho um podcast dela e logo depois do Dr. Lúcio Alcântara, às 19 horas. Mas vai dar tudo certo. Espero vocês lá, todos nos ouvindo aí terça-feira que vem aí. Às 17 horas, Dei Valor Finanças, às 19 horas, Dei Valor Podcast. Né, Ju? Isso. Então, gente, até terça, até o próximo episódio. Obrigada aí pela audiência. Abraço a todos e até mais.